Esta casa de oração junto com os irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui, apenas aqui uns versículos aqui, vamos falar aqui um pouco do capítulo 6 de Atos, né? Que é a instituição dos diáconos. Quem que separava os diáconos, quem que escolhia os diáconos, aliás, né? Como que eles eram escolhidos. Estevão, né? As qualidades que os diáconos tinham que ter. A pregação de Estevão, Filipe, né, em Samaria, a fundação da igreja de Samaria, como que a igreja foi fundada em Samaria, né? Aí vamos falar um pouquinho também das mulheres no ministério, né, a importância das mulheres. E quando o ID começou a ser cumprido, né? Como nosso mestre Anderson disse, praticamente quase todo o livro, né, de Atos e no capítulo 1, versículo 8, né? Até que, né? E tinha uma ordem de Jesus, aí quando que foi cumprida essa ordem de Jesus? Quem que cumpriu essa ordem? Quem começou a cumprir essa ordem, né? Amém? Vamos ler aqui só um versículo aqui para nós falar um pouco aqui brevemente, amém? Vai dizer, ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este, quem pode repetir? Importante negócio. Importante negócio. Glória a Deus. Então era um importante negócio, né? Aqueles homens que tinham de ser constituído sobre essa função que os apóstolos viram, porque a Bíblia vai dizer que começou a ter o crescimento da igreja. Mas só que tinha um problema aqui, nesse crescimento da igreja, porque vai dizer que os gregos, houve uma murmuração dos gregos, os gregos começaram a reclamar os gregos porque eles ficavam de fora e as viúvas também eram esquecidas. E ali a igreja ali sendo liderada por Pedro, João, por homens judeus, eles tinham que saber que as viúvas não podiam ser esquecidas. Porque na lei ali, muitos capítulos, versículos do Pentateuco, nós vai ver Deus sempre dizendo para Israel acerca das viúvas. Sempre para estar lembrando das viúvas, mas a Bíblia vai dizer que houve uma murmuração porque os gregos começaram a murmurar, dizendo que as viúvas eram desprezadas no ministério. Aí os apóstolos, a Bíblia vai dizer que a igreja está crescendo, mas o interessante é que antes da igreja estar não tão grande assim, aqui nós não sabemos a quantidade, mas nós sabemos que eram muitos 1.000 pessoas, mais de 5.000, 10.000 talvez. Porque alguns capítulos antes vai dizer que Pedro, no seu discurso, como foi falado, foi quase 3.000 pessoas que foi ganha ali naquele discurso. E em Atos não vai dar para nós ler todos os versículos, né? Até porque o tempo é curto, mas se os irmãos for guardando aí, anotando, depois lê. Mas só que antes, alguns capítulos antes, em Atos 2, a igreja não era desse jeito, ninguém esquecia de ninguém, os gregos se sentavam na mesa, as viúvas não eram esquecidas. Em Atos capítulo 2, verso 41 até o 47, vai dizer que eles tinham tudo em comum no partir do pão. Vai dizer que os apóstolos mesmo serviam a todos, ou seja, os apóstolos mesmo faziam o papel que depois, aqui no capítulo 6, eles colocou os diáconos para poder fazer, era feito pelos próprios apóstolos. Por quê? Porque a igreja estava com quase 3.000 pessoas.
Ou seja, era uma quantidade ali que eles mesmos estavam ali, talvez naquele entusiasmo ali, a igreja crescendo, ele não, deixa que nós serve a ceia, deixa que nós serve o pão, deixa que nós serve a água, deixa que nós faz isso, deixa que nós arruma a igreja, deixa que nós faz isso, aquilo, mas quando chega no capítulo 6, já vai começando a mudar. Eles começam a se esquecer das viúvas. As viúvas já não eram mais lembradas na caridade, os gregos já ficavam de fora, já tinha um certo preconceito dos judeus já, ou seja, ali sentava Pedro, ali João, Tiago, os apóstolos judeus ali, e os gregos ficavam de fora, era mais ou menos assim, falando no meu pensamento, nas minhas palavras, ó, esses gregos não podem sentar aqui na mesa não, viu? Aqui é só judeu, aqui é só a nata, aqui é só nós, aqui quem não for judeu não vai sentar. E as viúvas é o seguinte, começaram a reclamar, e os gregos começaram a reclamar, e as viúvas? As viúvas também não estão sendo mais lembradas, o que vai fazer? Não tem ninguém por ela, já é viúva, não tem marido. Quem que vai tomar conta dessas viúvas? Ah, então aqui vem a instituição dos diáconos, porque a igreja começou a crescer e esse é um grande problema. Quando a igreja começa a crescer, infelizmente, alguns em muitos lugares aí afora que estão na liderança, começam a se esquecer do trabalho que ele fazia quando a igreja era pequena. Quando a igreja tinha poucos membros, aquela alegria que ele tinha de visitar aquela pessoa que necessitava, de se sentar na mesa com todo mundo, mas quando a igreja já cresce, muitos já se esquecem, já não muda de casa, ali aqueles membros, as viúvas, os gregos, né, falando aqui em parábolas, as pessoas dos nossos dias ali, menores, já não sabem mais nem onde é a casa daqueles líderes que antes, outra hora, estava servindo eles. Foi isso que estava acontecendo na igreja aqui. Aí ali teve uma murmuração e se reuniu a liderança e disse, ó, é o seguinte, então vamos, escolhe aí vocês. Nem eles nos quiseram escolher, vai dizer aqui, ó, que os 12 convocou a multidão. Os 12 convocou todo mundo e disse ali para a multidão, ó, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus para nós servir a mesa, mas lá no capítulo 2, do versículo 41 até o 47, eles que serviam a mesa. Mas aqui quando começou a crescer a igreja, eles já começaram a dizer, não, ó, agora o negócio é o seguinte, agora o negócio nós está cheio de agenda, entendeu? Agora nós está pregando, estamos cheios de seminário, é o seguinte, agora esse negócio aí de caridade aí, escolhe aí alguém aí, mas quem que vai escolher? Ele soltou a responsabilidade para a igreja, que era para eles como líderes, como apóstolo da igreja, escolher, olhar, não, já tem uma pessoa ali que eu vi, que ele é desse jeito assim, assim, então eu vou escolher ele, mas ele vai e diz aqui no versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Ele falou para a igreja escolher 7 varões, ou seja, aqui quem escolhia os diáconos era a igreja, não era eles mesmo. Quem escolhia o diácono era a igreja, por quê? Porque quem vai servir a igreja é o diácono. Então a igreja que escolhia ali as pessoas que ele via que poderia ali estar servindo a eles. A Bíblia vai dizer aqui que era, nós sabemos que nos nossos dias os líderes que escolhem, e isso é comum em todas as igrejas nossas também, onde eu congrego é desse jeito, mas aqui vai dizer que a igreja que escolhia aqui os diáconos, e os diáconos tinham de ter algumas qualidades aqui, vai dizer, não era qualquer um ali, tem aquele irmão ali, ele ajudou uma vez a limpar, já pode ser diácono, não, a igreja aqui vai dizer que, aqui a Bíblia, que o diácono tinha de ter boa reputação, tinha de ser cheio do Espírito Santo e tinha de ter sabedoria, ou seja, o diácono não podia ser qualquer um, não podia ser qualquer pessoa, é só para servir a mesa aí, pode ser qualquer um ali, pode servir aí qualquer um, não, o diácono tinha de ter boa reputação, tinha de ser cheio do Espírito Santo, tinha de ter sabedoria, por quê? Porque não era para fazer qualquer coisa, a Bíblia vai dizer que era um importante negócio. E hoje nos nossos dias, infelizmente, nós achamos que ser um diácono não é nada. Mas eu vou ser diácono, já estou tanto tempo diácono e o pastor ainda não me separou nem para o presbitério. Mas a Bíblia vai dizer que era um importante negócio. Isso que nós precisamos entender, que o diaconato é um importante negócio. O diaconato não é apenas servir uma ceia, não é apenas varrer a igreja,
não é apenas servir uma água, fechar, abrir a igreja, não. Infelizmente o diaconato de hoje, muitos é assim. Mas o da Bíblia, nós precisamos falar isso, não era assim. Por que não era assim? Porque ele tinha de ter uma boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, tinha de ter sabedoria. Aí a Bíblia vai começar a dizer que eles começam ali a escolher. Escolhem 7 homens a igreja, então não eram os apóstolos que escolhia. Quem escolhia era a igreja e os apóstolos só confirmavam a escolha da igreja. Vai dizer aqui no versículo 6, e os apresentaram ante os apóstolos e esses orando lhes impuseram a mão. Ou seja, os apóstolos só confirmou a escolha da igreja. A igreja escolhia os diáconos e os apóstolos colocavam as mãos e separavam e confirmavam a escolha da igreja. Mas a Bíblia vai dizer que escolheram 7 homens. O nome deles era Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Mas o interessante que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que para ser diácono, tinha de ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Mas entre esses 7 diáconos teve um que passou. Isso daí, ele tinha boa reputação, porque ele foi um dos escolhidos também, tinha de ter. Era cheio do Espírito Santo também. Tinha sabedoria, mas ele tinha 2 coisas que os outros não tinham. Ele era cheio de fé e de poder. A Bíblia vai dizer que Estevão era cheio de fé e de poder. É isso que nós precisamos ter. Isso que nós precisamos ter. Esse é um bom diácono, é aquele que faz não só aquilo que foi pedido. Ou seja, ele é mais além daquilo que pediu. Não é porque foi colocado como diácono apenas para abrir a igreja, servir, que eu vou só fazer isso. Eu posso fazer além. Eu posso fazer muito mais ainda. Era isso que Estevão era cheio de fé. Vai dizer aqui no verso 8 que Estevão era cheio de fé, cheio de poder e ainda fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, ele passou tudo aquilo, porque a exigência aqui para ser diácono só tinha de ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Mas vai dizer que além de tudo isso, ele era cheio de fé, cheio de poder. Deus ainda fazia prodígios e grandes sinais através da vida dele entre o povo. Então ele se destacou. Por que ele se destacou? Como eu disse, porque lá em Atos 8, capítulo 1, versículo 8, tinha uma palavra que Jesus tinha falado, que também vai se confirmar em Lucas capítulo 24, versículo 49, que os apóstolos tinham de ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Mas espera lá, tem alguma coisa errada aqui, porque às vezes nós lemos o livro de Atos e achamos algo fantástico, maravilhoso, mas se nós parar para ver cada coisa, é que nem o Anderson disse, é o ato do Espírito Santo que era para ser o nome, não os atos dos apóstolos, porque os apóstolos mesmo não fizeram nada, fizeram tudo errado, porque já está no capítulo 6 e o Pentecoste veio no 2, ou seja, passou o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, o que os apóstolos estão fazendo ainda em Jerusalém? Sendo que a ordem só era até ser revestido de poder. Mas chega no capítulo 6, os apóstolos ainda estão em Jerusalém ainda. Por quê? Porque ainda vai dizer aqui no versículo ainda 7 aqui, e crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, os apóstolos estavam em Jerusalém ali pregando no meio da nata, porque como foi dito, um homem galileu ali da Galileia, está no meio de Jerusalém, Deus está fazendo isso. Até sacerdote que era contra o que eles pregavam, estava começando a se converter. Eles falaram: rapaz, é aqui mesmo que nós quer ficar, aqui é o nosso palácio, vamos aqui ficar aqui, o nosso negócio agora só é oração e palavra, só é gabinete, levanta 7 homens aí, coloca para esse negócio aí, manda eles empregar aí para os gregos, aí, para as viúvas, deixa esse negócio, que o nosso negócio agora é só a nata, é só sede, o nosso negócio agora é só Jerusalém, nós só quer pregar agora para sacerdote, nós só quer pregar para os grandes agora. Aí Deus, mas quando isso acontece na igreja, aí Deus tem que mandar vir a perseguição.
Aí Deus vai e levanta, olha só a importância do diácono. Os apóstolos não cumpriram o ID, Deus ali usa os apóstolos para poder levantar ali a igreja, escolher 7 diáconos, para que através dos diáconos começasse a se cumprir o ID. Aí vai um homem que era cheio de fé, de poder, começou a fazer sinal, maravilha, ou seja, Deus tirou os apóstolos de cena, e agora quem começou a aparecer foi o diácono. Agora aparece um homem lá, Estevão, do nada aparece, começa a pregar, e começou a pregar, e sempre quando ele começa a pregar, aparece ali uma pessoa que às vezes não é pastor, não tem um elevo ali no ministerialmente, sempre vai aparecer algum. Não vai dar para entrar aqui para falar, mas aqui tem umas parábolas muito maravilhosas aqui que vai dizer que começou a se levantar os libertinos, os sirineus, os alexandrinos, os da Cilícia e da Ásia, e começou a disputar com Estevão, porque eles não podiam resistir à palavra que Estevão falava. Por que eles não podiam resistir à palavra que Estevão falava? Porque eles mesmos não tinham palavra. Eles não tinham palavra, eles estavam na sinagoga, mas não tinha palavra. Aí Deus levanta um diácono que era cheio do poder, cheio da palavra, começa a pregar a palavra, e eles não resistiu. Se levantou, e o interessante que Estevão aqui, nós vamos falar de alguns detalhes mais importantes, mas uma coisa aqui que é muito interessante, é muito bom nós saber, que a mesma coisa que fizeram com Jesus, fizeram com Estevão. Porque com Jesus subornaram alguns homens para poder dizer que viram ele blasfemando contra o templo e contra Moisés. Aí vai dizer também aqui no versículo 11 que subornaram alguns homens também para poder dizer que Estevão estava falando contra a lei de Moisés e contra Deus. Porque assim, levantaram o diácono Estevão, começou a pregar e fizeram a mesma coisa que fizeram com Jesus, agora fizeram com Estevão. Mas Estevão começa a pregar, olham para ele, vê ali Estevão com um rosto de anjo. Por mais que eles não acreditavam em Estevão, mas no fundo, eles viam que tinha Deus na vida de Estevão. E não é diferente na minha e na tua vida. Tem muitas pessoas que não vai acreditar em mim e em você. Tem muita pessoa que quando eu e você pregar, eles vão até rangir os dentes como rangia aqui olhando para Estevão. Mas no fundo eles vão olhar e vão saber que Deus é na minha e na tua vida. No fundo eles vão olhar e vão dizer, eu não gosto desse moleque. Porque talvez eles olhavam assim para diácono, não foi que falou? Quando o velho está caído, ele começa a perseguir o novo que Deus está levantando. Ou seja, aqui estava tudo caído, esse sacerdote, Deus começa a levantar um novo diácono, já começa a pregar a palavra, já começa a acontecer sinal, maravilha, e de repente eles começam a olhar e dizer, quem que é esse moleque? Chegou agora? Rapaz, é ainda diácono, já está pregando, está acontecendo isso, mas no fundo, ele sabe que Deus é na vida de Estevão. No fundo, todas aquelas pessoas que olham para mim, para você, que pensa que nós não é nada, olha e diz, quem é esse menino? Quer falar o quê? Quer ensinar de Bíblia? Chegou agora? Nunca vi, não é nada ainda. Mas no fundo, eles vão ter que olhar para você e vai ter que ver o anjo na sua vida, vai ter que ver Deus na minha e na tua vida. E Estevão começa a pregar. Ou seja, o diácono era bom de Bíblia. Não é que nem esses diáconos hoje que às vezes vai ter uma oportunidade e não sabe nem aonde ler. Não, deixa, estou aqui no azeite, estou no óleo. Mas Estevão começou a pregar. Começou a dizer, desde o chamado de Abraão, foi passando ali Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, e foi ali até chegar, até que ele começou a dizer ali de uma palavra que também falava em Isaías, que Deus não habita em templos enfeitos de mãos humanas, ou seja, o sacerdote defendia tanto tempo, e Estevão estava dizendo, não, vocês estão defendendo tanto isso daqui, mas agora Deus habita na nossa vida, agora não é mais aqui que Deus habita em nós, e ele vai pregando até chegar em Cristo. Por quê? Porque toda mensagem que é boa, não importa de onde ela começa, mas ela tem que morrer na cruz. Toda mensagem boa pode começar em Gênesis,
Em Apocalipse, pode começar até no último versículo de Apocalipse. A graça e a paz, pode ser até na bênção apostólica que pode começar. Mas se ela morreu na cruz, é mensagem do céu. Pode não entender nada de Bíblia, de teologia, pode não ter nenhum conhecimento. Pode começar a ler até meio gaguejando, sem saber ler direito, ali até meio sem saber o que falar. Mas se a mensagem morreu na cruz, é mensagem boa, é mensagem do céu. Porque a mensagem de Estevão começou em Abraão, ou seja, começou lá em Gênesis e foi parar lá na crucificação. Foi parar na cruz. Aí a mesma coisa que fizeram aqui com Jesus, foram e fizeram com ele também. Subornaram, aí no final também foram lá levar Estevão para ser apedrejado. Estevão começa a ver o céu aberto. Por quê? Porque o diácono, ele tem conhecimento da Bíblia, sabe interpretar a Bíblia, ele vê céu aberto e a mensagem dele termina na cruz. Olha só, assim era o diácono do capítulo 7. Ele viu o céu aberto e agora a mesma palavra que Jesus falou para aqueles que crucificou, Estevão também vai e diz para aqueles que estavam prontos ali, começando a apedrejar ele, ele vai e diz: não lhes impute esse pecado. Porque todo aquele que tem uma mensagem do céu, amém, nem da mensagem morrer na cruz, ele vai perdoar sempre aqueles que o perseguem. Ele vai perdoar sempre seus inimigos. Jesus não está lá na cruz e não disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí Estevão está sendo apedrejado e diz: Pai, não lhe impute esse pecado, perdoa eles também. Ou seja, vamos se dizer aqui que também Estevão aqui um tipo de Cristo aqui, é suborno. As pessoas recebem suborno, acusam ele, no final ele é morto pelos aqueles que o acusou injustamente e ainda perdoa aqueles que o acusou injustamente. Aí Estevão morre, mas tinha um, todos nós conhecemos, que é Saulo, no meio daqueles que estavam perseguindo, assolando a igreja. Já no capítulo 8 agora não está. Tinha um, e o interessante é que essa capa de Estevão parou lá no pé de Saulo, né? Essa capa de Estevão vai parar no pé de Saulo. Ou seja, não lembra alguma coisa também a capa de Elias? Que para lá para Eliseu, transfere a unção. Porque nós pode ver, se nós começar a comparar o jeito que Estevão pregava, com o sinal, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do poder, tinha muita Bíblia, que ele tinha muito conhecimento. Meu. Numa pregação ali rápida, eu creio que não foi muito demorada, porque está no meio de um monte de acusador, doido ali para matar ele, então ele está tentando falar o mais rápido possível, ele conseguiu falar de Gênesis até chegar em Cristo. E do jeito que Paulo pregava e ensinava nas cartas, não era tudo Bíblia ensinando, porque lá em gente fazendo as comparações, sendo usado no sinal, nem prodígio, ou seja, essa capa que foi parar lá que Paulo ficou segurando, aliás, quando os acusadores de Estevão iam apedrejar, aquela unção, muitos acreditam que foi transferida para a vida de Paulo. Aquela mesma unção que era de Estevão foi transferida da vida de Paulo, porque se fosse Estevão e Filipe só não foi escolhido apóstolo por causa dessa regra que Pedro colocou no capítulo 1, né? Que Pedro falou que tinha de ter andado com Jesus, tinha de estar lá no batismo de João, tinha de ver Jesus sair, entrar, tinha de ter visto Jesus subir ao céu, e Estevão e Felipe tinham vindo depois, então eles estavam fora. Mas se fosse pelas qualidades deles, era para eles ser apóstolo, não diácono. Mas por causa da regra de Pedro, que Pedro colocou, tiveram de colocar eles como diácono. Aí Deus levanta agora os diáconos, tira os apóstolos de cena que está em Jerusalém, sem querer cumprir o ID, levanta agora ali os novos pregadores, que eram os diáconos começam a pregar, Deus permite mais uma perseguição, para ver se os apóstolos começavam a cumprir o ID, porque já no capítulo 4, eles foram perseguidos, não cumpriu o ID, no capítulo 5, leva eles na cadeia, o anjo vai lá e solta, e mesmo assim eles não
não cumpriu o ID. Aí Deus permite mais uma perseguição e mesmo assim eles não cumpriram o ID. Vai dizer aqui no versículo 1: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. A igreja começou a ser perseguida. E onde que a igreja estava? Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Para aí, ó, todos foram dispersos. Ou seja, os novos diáconos que foi levantado começou a se espalhar para cumprir o ID por causa da perseguição. Os irmãos que também faziam parte da congregação começou a se espalhar. E os apóstolos? Exceto os apóstolos. Mais uma vez, por quem era para começar a ser cumprido, ficaram em Jerusalém. Porque infelizmente tem gente que fica num lugar e ele gosta. Aqui está dando tudo certo, está acontecendo. Vem umas perseguição para Deus tentar soprar, filho, vai pregar um pouco. Não, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui até me dar oportunidade. Não me dá oportunidade, eu vou ficar aqui até eu conseguir pregar, porque eu quero pregar aqui. Meu negócio é aqui. Deus está querendo te soprar lá para você ir em um lugar pregar. Deus está querendo usar a vida, mas está querendo aqui. Os apóstolos ficar em Jerusalém. E olha só, os apóstolos estavam tanto querendo ficar em Jerusalém. E na hora que Estevão morreu, sabe onde que os apóstolos estavam? Tudo escondidinho, morrendo de medo. Aqui vai dizer, ó, no versículo 2: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Uns varões piedosos, não foram os apóstolos. Uns varões, ou seja, uns varões piedosos, uns irmãos da congregação. Qualquer um, aquele às vezes que nós passa, está sempre quietinho no canto dele, não fala nada, está sempre ali, não prega, não louva, mas está no canto dele. Mas esses irmãos, na hora que mais precisa, é esse que está presente. Por isso que nós não podemos desprezar esses varões. Que vem, humilde, senta no canto dele, fica ali quietinho, porque na hora aqui que Estevão morreu, os apóstolos, ó, deu o pé, correu, vazou, se escondeu. Quem foi enterrar Estevão foi os varões, os irmãos da igreja, aqueles membros mesmo. Aqueles membros que estão um tempo na igreja ali, quieto na dele. Eles que foram enterrar. E mesmo assim os apóstolos não cumprem o ID. Olha só por quem começa a ser cumprido o ID. Vai dizer aqui que pelos diáconos. Aí chega Filipe e começa a entrar em cena. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, todos aqueles diáconos, aqueles irmãos que foram dispersos por causa da perseguição, começaram a cumprir o ID em Judéia, em Samaria, começaram a ir para os confins da terra, mas os apóstolos estão lá em Jerusalém. Aí vai dizer que Filipe está pregando em Samaria. Mas por que Filipe foi parar em Samaria? Por quê? Já tinha aqui uma multidão que já cria na palavra. Não dá para nós ler versículo por versículo, mas já tinha uma multidão que acreditava na palavra. Se já tinha uma multidão que acreditava na palavra, antes de chegar Felipe, chegou alguém e pregou a palavra para o samaritano. E quem que foi esse? Aqui entra o que eu falei, a importância das mulheres na igreja. Porque tem igreja por aí que a mulher não pode sentar no altar, a mulher não pode pregar, a mulher não pode ser pastora, não pode ser diaconisa, não pode ser nada. Ela só pode ser esposa do pastor ou a irmã da igreja. Mas vai dizer aqui nós descobrimos então se a mulher pode ou não estar no ministério. Quando que foi fundada a igreja de Samaria que Felipe chegou lá? Felipe chegou na igreja de Samaria porque lá em João capítulo 4, se eu não me engano no versículo 27 ali para frente, vai começar a dizer que Jesus começou a evangelizar uma mulher samaritana, aquela que teve 5 maridos e o 6º não era dela. Começou a evangelizar aquela mulher e aquela mulher passou a acreditar em Jesus e foi lá na aldeia e anunciou para todo mundo que tinha Cristo. E todos aqueles que ela anunciou acreditou na palavra e foram ter com Jesus. E Jesus passou um momento com eles, pregando e ensinando e foi embora. E a igreja ficou fundada em Samaria. Ou seja, a igreja começou por quem? Por uma mulher samaritana que Jesus ganhou. E Felipe chegou lá em Samaria para começar a pregar. E o povo já acreditava. Por quê? Porque a mulher já estava lá evangelizando o povo, já estava lá pregando. E naquele tempo os judeus, por preconceito, não aceitavam a mulher no ministério. Não é porque Deus não queria. Se nós ler na Bíblia detalhadamente, não dá para falar tudo, mas nós vai ver que era puro preconceito dos judeus, das mulheres estar no ministério. Mas o plano de Deus sempre foi de uma mulher. É uma coisa que eu falei uns dias atrás. Como que uma mulher não pode pregar sobre o verbo, sendo que o verbo foi gerado no ventre de uma mulher?
Quem que foi as primeiras a pregar a ressurreição de Cristo? As mulheres. Maria Madalena. Quem que primeiro lá apareceu, falou? Aquele que vocês procuram não está aqui. Foi para uma mulher. Foram as primeiras a pregar a ressurreição de Cristo. E em alguns lugares por aí diz que mulher não pode liderar a igreja. Mas aqui na Bíblia, no capítulo 4, vai dizer que essa samaritana foi a primeira a pregar para Samaria, ou seja, a igreja foi fundada através dela. Aí vai começar a dizer que Felipe começa a pregar, e aqui no versículo 14 vai dizer que depois que os apóstolos ali ouviu que Samaria tinha aceitado a palavra, eles foram para lá. Enviaram Pedro e João. Por que que aqui nós sabemos que esse Felipe não era o mesmo apóstolo Felipe lá que foi chamado lá por Jesus no capítulo 1 de João? Por que não era o mesmo Felipe? Porque a Bíblia vai dizer que aqui os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ou seja, os apóstolos estavam em Jerusalém, porque eles não queriam sair de lá. E se Felipe também era entre lá, os 12 também, que estavam em Jerusalém. Então, não tinha como Felipe estar em Jerusalém e Samaria ao mesmo tempo. Ele estava lá, ou ele estava em Jerusalém ou Samaria, mas como vai dizer que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra, enviou para lá Pedro e João, ou seja, tinha 12 apóstolos lá, os 10 enviou Pedro e João, então Felipe estava entre aqueles 10 que ficou. Então esse Felipe que estava aqui no capítulo 8, era o Felipe diácono. Aí nós vemos a importância do diácono aqui, ó. O ID começou a ser cumprido pelo diácono, o diácono era cheio de Espírito Santo, o diácono interpretava a Bíblia, e vai dizer que Felipe, qual que era o segredo da mensagem, já para nós encerrar de Felipe? Por que que acontecia avivamento? Vai dizer aqui no versículo 5, e descendo Felipe da cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Esse é o segredo, está só aqui, não tem nada. Não tem mais, não tem óleo ungido, pano molhado, não tem nada disso, não adianta. O segredo do avivamento, porque ele pregava Cristo, pronto, não fala que ele fazia mais nada. A mensagem dele era Cristo, e vai dizer que as multidão começaram ali a acreditar na mensagem, até que Felipe aconteceu um revoroso, Felipe começou a pregar, e aquele avivamento na cidade, mandaram para lá Pedro e João chegou, orou para que eles fossem batizados com o Espírito Santo, e a obra começou a fluir, mas o coração de Pedro e João estava tanto em Jerusalém, que vai dizer aqui no versículo 25, que eles voltou para Jerusalém. O coração deles estava tão em Jerusalém que eles só foram para lá porque ficou sabendo que recebeu a palavra Samaria. Eles foram para lá, fizeram ali um pouco ide e depois voltaram para Jerusalém. Mas Felipe continuou a pregar, e a Bíblia vai dizer que o anjo apareceu para Felipe e falou para Felipe descer para o deserto. Ou seja, Felipe está pregando para uma multidão em um momento, e de repente agora, na hora que ele está no auge do ministério, aparece lá um anjo e diz para ele: Felipe, vai lá para o deserto. Aqui está o segredo do pregador que tem a mensagem de Cristo, que sabe ser sensível à voz do Espírito Santo. Um dia nós pode estar no auge do ministério, pode estar pregando para lá e para cá, pode estar acontecendo aquele alvoroço, uma multidão ouvindo a palavra, mas de repente nós podemos ir lá para o deserto para ganhar uma alma. E será que nós vamos querer isso hoje? Pô, mas eu estou aqui, tá? Tenho agenda até o ano que vem. Vai lá para o deserto. Tem um etíope lá vindo lá. Vai lá pregar para ele. E Felipe prega para o etíope. Interessante que aqui vai dizer que Felipe batizou. No versículo 38 vai dizer que ele batizou aquele homem. Alguns versículos atrás também vai dizer que Felipe batizava toda aquela multidão que acreditava na palavra de Deus. Ou seja, o diácono, ele era escolhido pela igreja, tinha de ter boa reputação, ele tinha de ser cheio do Espírito Santo, tinha de ter sabedoria. O diácono interpretava a palavra, tinha uma mensagem cristocêntrica, acontecia sinal e maravilha através da vida do diácono. O diácono também batizava, pregava para uma multidão, mas também pregava para um só. O diácono também era evangelista, porque ali os primeiros a evangelizar foram os diáconos que começaram a cumprir o ID, e hoje em dia nós fica pensando, não, diácono não é nada. Não tem alguma coisa errada? Não, será? Por quê? Ou é a Bíblia?
Porque hoje, alguns lugares levantam o diácono e o diácono tem que ficar ali que nem um escravo, limpando, fazendo um monte de coisa. Mas os diáconos da Bíblia não era desse jeito. Os diáconos da Bíblia eram cheios do Espírito Santo, eles pregavam a palavra, eles também batizavam também pessoa nas águas também. E vai dizer aqui para encerrar no versículo 14, que Felipe ali se achou em Azoto após ser arrebatado ali em espírito, ali após ser arrebatado, ter batizado aquele homem, e passou ainda cumprindo o ide, onde ele passava ele pregava, passou anunciando o evangelho em todas as cidades, ou seja, ele cumpriu Atos 1:8, até que chegou em Cesareia. Quando chegou em Cesareia, foi ali que ele começou a morar, que vai dizer no capítulo 21, versículo 8, que Felipe, que era um dos 7, que quando Paulo chegou na casa de Filipe, onde teve aquela profecia de Ágabo, onde amarrou o cinto nele e falou que daquele jeito ia acontecer, foi na casa desse Filipe aqui. Como que nós sabemos disso? Que lá, depois você lê, capítulo 21, versículo 8, vai dizer que Felipe, que era um dos 7, o detalhe, diz que era Felipe o evangelista. Então é bem provável que esse diácono, depois que fez toda essa obra, chegou em Cesareia. Ali ele foi separado evangelista, ou pelo ministério que Deus fez através da vida dele, a obra, ele era